dos Sublimes. Sublimes é um capítulo que, em certo sentido, dialoga aí, mais uma vez, com algumas concepções e visões de mundo da psicanálise, né? Coloca ali como o sublime é aquele que tem uma cisão de si mesmo, né? Sublime é aquele que não conhece as suas profundezas, aquele que está cindido. Vamos ver? Vamos lá. Fiz algumas anotações aqui, uma coisa ou outra. Página 112. Aqui vocês vão ver, tem um embate aqui, né? Entre aquele que tem um contato com o seu inconsciente e que, em certo sentido, se concilia com ele. Seria talvez o processo de individuação aí do Jung. E o sublime é aquele que desconhece aquilo que tem de inconsciente e, quando toma contato com aquilo, enxerga aquilo projetado. Ele não consegue perceber que aquele escuro, aquele monstro e aquilo tudo ali de material inconsciente faz parte de si, né? Conciliar-se aí com seus monstros e tudo aí quer dizer reconhecer que você é aquilo, né? Aquilo não está fora, aquilo não é uma outra coisa, né? Vamos lá, dos sublimes. A gente já começa fazendo uma imagem dessa questão inconsciente aí, num simbolismo muito fácil de perceber, né? Percebam que ele vai fazer essa contraposição aí. Ai, desculpa pelo bocejo aí. Calmo é o fundo de meu mar. Quem diria que oculta monstros brincalhões? Monstros brincalhões, né? O fundo, né? Lá embaixo. Inabalável é minha profundeza, mas cintila de enigmas e risadas que flutuam. É uma visão do inconsciente aí. Aí contrapõe. Ó, um homem sublime avistei hoje, um solene, um penitente do espírito. Ó, como riu minha alma de sua feiura. Com peito erguido e semelhante àqueles que seguram o ar. Assim estava ele, o sublime, em silêncio. Ele é o fodão, porque ele não tem profundezas. Aliás, ele tem, né? Mas ele não enxerga que aquelas profundezas e aqueles monstros e todas aquelas questões são dele. Por isso ele tem o peito erguido, ó, solene, né? Com peito erguido e semelhante àqueles que seguram o ar. Assim estava ele, sublime, em silêncio, ornado de feias verdades, seu butim de caça e rico em vestimentas rasgadas. Muitos espinhos também havia nele, mas não vi nenhuma rosa. Ainda não aprendeu o riso nem a beleza. Sombrio, esse caçador retornava do bosque do conhecimento. Ou seja, né, se constrói aí essa dicotomia, né? Zaratustra, Nietzsche aqui se expõe, né, expondo as profundezas do seu mar, né, os monstros brincalhões, as risadas que flutuam, os enigmas que permeiam ali as profundezas do si mesmo, né, ou das profundezas de si mesmo, e contrapõe ao sublime, que vem da onde? Do bosque do conhecimento. O conhecimento, no sentido aqui, racional, né? Conhecer, conhecimento, a razão conhece, ou seja, está se contrapondo aí, né? Aquele que vem do bosque do conhecimento e aquele que tem noção e acesso às suas profundezas, né? E agora vem o pulinho do gato, né? Que, ó, o sublime regressava da luta com animais selvagens. Olha para você ver, né? Então a razão degladiando-se
com animais selvagens. Esses animais selvagens, como mais uma vez um símbolo que dos elementos inconscientes, irracionais, selvagens, né? Então o caboclo vem do bosque do conhecimento, degladiando com animais selvagens, sem perceber que os animais selvagens são ele, né? Essa que é a cisão que o sublime carrega, que o Zaratustra quer dar risada dele aqui, né? Regressava da luta com animais selvagens, mas em sua seriedade espreita ainda um animal selvagem, um que não foi vencido. Por quê, né? Aquele que nega o seu lado animal, aquele que nega o seu aspecto inconsciente, está dando aso ao que o animal e o aspecto inconsciente domine e não seja vencido, porque ele não é trabalhado, né? É mais ou menos como aquela história lá do Jung, da psicologia analítica, da sombra, né? Enquanto você não identifica essa sombra, enquanto você não dialoga com a sua sombra, ela age livremente, né? Do jeito que entender melhor. Você ignora ela, você projeta ela, ela tem amplo espaço, ampla liberdade para agir, como isso aqui, né? Ele vai para degladiar com animais selvagens, né? Regressava da luta com animais selvagens, mas na própria seriedade do sublime que estava ali guerreando com animais selvagens, espreita ainda um animal selvagem, um que não foi vencido, né? Ali continua como um tigre a ponto de saltar, mas não me agradam essas almas tensas. Meu gosto é hostil a esses retraídos. E por que a alma é tensa e tesa? Porque, na verdade, ele está com muita força, segurando o seu lado animal, né? Está reprimindo esse lado inconsciente, está reprimindo, há uma tensão que remete muito à questão da tensão muscular e da couraça de caráter do Wilhelm Reich, né? Ele é que vai dizer essa tensão muscular e essa couraça de caráter que ele vai chamar, né? A couraça de caráter num aspecto mais psíquico e a tensão muscular, literalmente, né? A tensão muscular, que, diga-se de passagem, né? O Nietzsche, no Anticristo, salvo engano, no livro Anticristo, ele tem uma frase tão bonita dele, que lembra tanto Reich, que ele fala: aquela pressão no baixo ventre que impede a circulação sanguínea, né? Que é um jeito de falar de ser broxa, né? Uma tensão no baixo ventre que impede a circulação sanguínea. Isso é o Nietzsche que falou. E tem muito de Reich nisso, né? A couraça de caráter, ela se manifesta por meio da tensão muscular também, né? Então a couraça de caráter é questão mais psíquica, mas que reflete no corpo, né? Aquela pressão no baixo ventre que impede a circulação sanguínea. Essa tensão, ela está segurando alguma coisa, né? É o que ele está falando, está retesado, está teso, né? Como ele diz aqui, né? Ali continua como um tigre a ponto de saltar, ou seja, o tigre está querendo sair e o cara está segurando, né? Está tenso, está segurando, é isso que ele está dizendo, né? Meu gosto é hostil a esses retraídos. O retraído é aquele que está de freio de mão puxado, segurando, tem uma coisa querendo romper e a pessoa segura, né? Fica teso, segurando. E normalmente são esses conteúdos aí reprimidos, esses conteúdos que não se conciliam, né? E me dizeis, amigos, que não se discutem gostos e sabores, mas toda a vida é discussão sobre gostos e sabores. E aqui, primeiro ponto, me lembrou muito Flávio Koch, aqui no Ensaio Semiótica da Cultura, que ele vai dizer o seguinte, Flávio Koch, ó, é na página 281, caso você tenha esse livrinho. Ele diz o seguinte: aqueles que acham que gosto não se discute, geralmente têm um gosto tão discutível que vale a pena discutir de onde tiram tanta pretensão. É nesse livrinho do Flávio Koch aqui, que é legal, né? Realmente. Voltemos ao Nietzsche aqui.
E me dizeis, amigos, que não se discutem gostos e sabores, mas toda a vida é discussão sobre gostos e sabores. Por isso que é preciso ter bom gosto, cara. Toda a vida é uma tomada de posição. Viver é tomar uma posição. As preferências são tomar uma posição. Acreditar em alguma coisa é tomar uma posição. Crer que a verdade é uma coisa objetiva que está ali é uma tomada de posição. Tudo é questão de gosto, né? Óbvio, tudo é uma tomada de posição. Para tudo, ou você tem bom gosto ou tem mau gosto. E tudo é discussão desses gostos. O que vale a pena, o que não vale a pena. O que é prioridade, o que não é. Gosto é o peso e balança ao mesmo tempo. E aquele que pesa e gosto é peso e balança ao mesmo tempo. E aquele que pesa. E coitado do vivente que quisesse viver sem discussão por peso, balança e quem pesa. Então, gosto. O gosto é o peso no qual você mede as coisas, né? É a balança no qual as coisas são medidas e é também aquele que pesa. Gosto é tudo. Existir é um ato de gosto, né? A existência é um fenômeno estético. A própria crença que você tem aí, né, na verdade como uma coisa objetiva, na existência das coisas como uma coisa em si e um fenômeno no qual nós apreendemos as coisas, isso que você tem como verdade absoluta é uma tomada de posição, é um gosto, né? Um mau gosto, diz de passagem, o mau gosto do ser humano moderno, o mau gosto do ser humano cristão, judaico, platônico, que é o que você é, o que a maioria é, o que 99,999% da humanidade, pelo menos ocidental, é. Essa é uma questão de gosto. Hoje mesmo estava lendo a notícia lá 2000 anos, na Catalunha, na região da Catalunha, lá os esqueletos, o crânio com prego fincado que tinha lá, e textos antigos que dão conta que eles conservavam a cabeça do pessoal com óleo de cedro, tudo ali é outro gosto, né? Outra forma de existir. Né? Hoje a gente tem essa. Daqui a pouco, 500 anos, 600 anos, vai ser outra. Né? As verdades mudam, né? E os bocós acreditam. Essa que é a verdade. Mas enfim, o assunto não é esse, né? Quando se cansasse de sua sublimidade, esse sublime, apenas então começaria sua beleza. E apenas então eu desejaria saboreá-lo e achá-lo saboroso. Ó a questão do gosto aí. E somente quando ele se afastar de si mesmo, pulará por cima de sua própria sombra. E, em verdade, para dentro de seu sol. Nessa frase é bem pesada de sentido, né? Primeiro ponto é que quando o Nietzsche fala de sombra, e ele fala de sombra em vários trechos do Zaratustra e em vários outros textos, né? Ele mesmo tem um livro que se chama O Andarilho e Sua Sombra, né? Que foi encampado junto com sentenças e opiniões diversas, eu acho que chama assim, e se transformou no Humano Demasiado Humano 2. Mas quando o Nietzsche fala de sombra, a gente tem que desvencilhar do conceito de sombra do Jung, obviamente. Né? Psicologia analítica, o Jung ali, com certeza Jung utilizou do Nietzsche para desenvolver o seu conceito de sombra, óbvio. Né? Mas o Nietzsche, quando fala sombra, não está se referindo à sombra do conceito da psicologia analítica. Né? Não façamos anacronismo. Mas, ainda assim, faz muito sentido, né? Somente quando ele se afastar de si mesmo, sublime, quando se afastar de si mesmo, vai pular por cima da sua própria sombra. E, em verdade, para dentro de seu sol. Bom, afastar de si mesmo, aqui entendo eu, é o afastar de si mesmo sublime, né? Ou seja, afastar do seu eu, da sua persona cindida, da sua persona mentirosa, né?
Porque quando ele fizer esse processo de integração, de se afastar da mentira para enturmar e ir de encontro a si mesmo, a sombra vai junto nisso aí, né? Ele pula a sua sombra. A sombra até o momento está ali, cindida com ele, né? Agora, na hora que ele consegue o processo de individuação, ele consegue passar por cima da sombra e, como diz aqui, pular para dentro do seu sol. O sol, símbolo, claro, clássico, antigo, conhecidíssimo, da consciência, né? O sol é a luz que tudo ilumina, o sol é a luz que tudo vê. É o contrário da profundeza do mar, né? O mar, nas suas profundezas, é escuro. Ali tá, você só pressente a existência das coisas, você não vê, não tem uma luz que ilumine e te mostre, diferente do sol que tudo ilumina, né? Então, ainda tem essa questão. O sublime, aquele que está preso na questão racional e nega os seus monstros, nega o seu inconsciente, nega, né, um aspecto importante seu, que cria até a cisão, impede que ele se reconheça como animal, né? Ele está no bosque do conhecimento, se degladiando com animais selvagens, não percebe que ele também é um animal, que ele é um animal ali, né? Como diz o Zaratustra aqui, né? Não percebe que em sua seriedade espreita ainda um animal selvagem, não percebe que o animal selvagem é ele também, né? Isso impede com que ele tenha plena consciência das coisas. Isso faz com que ele esteja na sombra, porque ele não teve a visão geral disso aí. Ele vê uma visão falsa, né? Não a visão verdadeira. Então, por isso que só aí ele saltará no sol. Por mais que ele seja um amante do conhecimento, que está no bosque do conhecimento e que seja estritamente racional, ele não está sendo estritamente racional, né? Porque para ser estritamente racional, ele teria que ter noção de todos esses âmbitos que ele não tem. Então, só depois que ele abandonar esse si mesmo, abandonar a sua sublimidade, esse falso eu, vamos chamar assim, é que ele vai conseguir saltar a sombra e ter noção do que é, né? E daí pular para o sol e ter a plena visão. Por tempo demais ele esteve na sombra. Empalideceram as faces do penitente do espírito. Ele quase morreu de fome em sua expectativa. Olha só que interessante, tá vendo? Por tempo demais ele teve na sombra, que na sombra nesse sentido, ele teve na visão turva, ele teve na visão mentirosa, e as suas verdadeiras necessidades padeciam de atenção. Ele quase ia morrendo de fome, né? Como diz aqui, ó, ele quase morre de fome, porque ele não tinha suas expectativas atendidas, ele estava vivendo a vida do sublime, a vida do falso, né? Em seus olhos ainda há desprezo, nojo se esconde em sua boca. É certo que agora repousa, mas seu repouso não se deitou ainda no sol. Tá vendo? Seus olhos ainda há desprezo. Desprezo o quê? Pelo seu lado animal. Nojo pelo seu lado animal, né? Tá certo que ele está descansando, mas ele não se deitou ainda no sol. Ele ainda não conseguiu ver, encarar a realidade de frente. Ele está na sombra, ele está se escondendo, ele está escondendo aspectos de si mesmo, em vez de ir para o sol e enxergar a coisa como é. Ele deveria fazer como um touro, e sua felicidade deveria ter cheiro de terra, e não de desprezo da terra. O touro, né, que ele vai falar aqui daqui a pouco, né, que puxa o relho do arado ali, né, que na época não tinha trator, era o touro que fazia o serviço pesado aí na agricultura. E me lembra muito quem já teve o privilégio aí de ficar observando as vacas, os boi, né, no pasto, tudo, sabe o prazer que eles têm de coçar o chifre, né, no barranco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, né? Que eles ficam, ela dá até fila dos boi no barranco, né? E aí, aqueles tourão grandão, violento mesmo, eles saem assim, ó, levanta aquela poeira, que fica com a cara tudo suja de terra, assim, ó, cara tudo sujo, levanta aquele poeirão, tudo. Me lembrou isso, né? Esse cheiro de terra que o Nietzsche está dizendo,
Mas o Nietzsche vai trazer a imagem do boi puxando um arado, né? Agora, ó. Eu gostaria de vê-lo como um touro branco, bufando e mugindo, enquanto vai à frente da relha do arado. E seu mugido deveria ainda louvar tudo que é terreno. É terra aqui no sentido de vida. Vida física, biológica, né? Vida biológica, vida natural. Amar a terra como amar aquilo que é o mais importante para nós, que é a água, o alimento, o sono, amar as coisas do corpo, amar as coisas corporais em detrimento das coisas de alma, né? Esse o sentido aqui. Diga de passagem, você veja o touro branco bufando, mugindo e fazendo esforço pela terra, né? Essa questão do arado, cultivar a terra e não cultivar um além-mundo. Escuro ainda é seu rosto, o rosto do sublime, né? Escuro ainda é seu rosto. A sombra de sua mão brinca sobre ele. Ensombrecido ainda está o sentido de sua visão. Tá vendo? Ele ainda está tampando, ele está escondendo. Ele está escondendo coisas para si, né? Seu próprio ato é ainda a sombra sobre ele. A mão obscurece o agente. Ele ainda não superou seu ato. Tá vendo? Seu próprio ato ainda é sombra sobre ele. Ele não está integrado com as coisas que faz, né? A mão obscurece o agente, ou seja, a mão obscurece ele mesmo. Ele ainda não superou o seu ato. Você veja, há uma negação, há uma cisão, né? E tenta esconder coisas de si aí. É certo que amo nele a nuca do touro, mas agora quero também ver os olhos do anjo. Aqui uma contraposição, né? O touro representando a terra e o anjo talvez representando aí o lado mais abstrato do ser humano, né? Também sua vontade de herói ele tem que desaprender. Um ser elevado ele tem de ser, não apenas sublime. O próprio éter deveria elevá-lo, o sem vontade. Ele subjugou monstros, resolveu enigmas, mas deveria também redimir seus monstros e enigmas em crianças celestes, deveria transformá-los. Aí o ponto, ó, esse é o ponto-chave, né? Tá falando, foi herói, ele subjugou os monstros, resolveu enigmas, mas ele não percebeu que esses monstros e enigmas são ele mesmo, né? Ele resolveu projetado, né? Ele projetou as suas coisas sem perceber que aquelas coisas fazem parte dele mesmo, né? E enquanto ele não fizer esse movimento de redimir os seus próprios monstros e enigmas, como ele vai dizer que transformando em crianças celestes, ele não vai perceber, ele não vai passar pelo processo de integração, né? Ele não vai ser si mesmo, ele vai continuar cindido, porque aspectos dele que são negados aí pela moral, né? Pela má educação, por tudo aí, impedem com que ele se integre, porque aquilo faz parte dele. E esses monstros e enigmas, se bem tratados, se bem olhados, se respeitados, se integrados ao si mesmo, esses monstros e enigmas se transformam em crianças celestes, se transformam na possibilidade de a gente conseguir existir de forma plena, né? Como diz a psicologia analítica do Jung aqui, todos esses aspectos do self, né, que ele vai dizer, do eu mesmo, todos esses aspectos têm direito e necessidade de viver, de existir. Todos eles têm que ser integrados, têm que conviver junto. São vozes de interesses, às vezes díspares, de necessidades díspares, mas que existem em nós. Nós somos o portal, nós somos a junção disso. Quando um dos aspectos é negligenciado, lembremos aí do capítulo anterior, né? Toda verdade silenciada torna-se veneno. Como é que é?
Todas as verdades silenciadas tornam-se venenosas, disse o Zaratustra no capítulo anterior da semana passada, né? E aqui a gente vê todas as verdades, todas as vozes que nós silenciamos se tornam veneno para nós e para os outros, né? Então esses aspectos inconscientes, esses aspectos profundos, as risadas que flutuam, o enigma que cintila, os monstros brincalhões que querem fazer monstruosidades, né, que estão dentro de nós, se eles são silenciados ou projetados, eles se tornam veneno, porque eles são nós, são aspectos que não podem ser negligenciados, escamoteados, reprimidos ou projetados, né? Essa forma esquizofrênica de lidar consigo mesmo, que é ou negando a si mesmo ou projetando o si mesmo externamente, essas formas que causam as monstruosidades, né? Que causam aí as doenças, que causam os delírios. Por quê? Porque essa energia, essas necessidades, essa vontade vai sair de alguma forma. E ela pode sair de uma forma integrada com o todo, ou pode sair de uma forma mascarada, doentia, mórbida. Por isso que ele diz que se você redimir seus monstros e enigmas, ao invés de você subjugar os monstros e enigmas, esses monstros e enigmas se redimem em crianças celestes, né? Se transformam em crianças celestes. Criança, né? Por que criança? De novo, sempre aparecendo essa criança. Porque a criança é aquilo que é. A criança é aquilo que é inocentemente. E aqui é uma criança divina, uma criança que cria, né? Porque nós somos isso. Nós somos esse conjunto. Nós somos esse mar profundo, onde monstros e tudo mais querem se expressar e tem formas diferentes de se expressar do que as formas domesticadas que nós temos, civilizadas, né? Precisa ser integrado para que esses monstros possam trabalhar em prol do todo e não em prol somente deles mesmos também, né? De uma expressão do impulso, do instinto que sai aí mórbido, doentio, porque tem uma satisfação secundária ao invés de ter uma satisfação natural, primária, integrada com os demais campos do eu, né? Que formam o ser humano, né? Continuando, né? Seu conhecimento não aprendeu ainda a sorrir e não ter ciúmes. Sua paixão torrencial não acalmou ainda na beleza. Em verdade, não na saciedade deve o seu anseio calar e submergir, mas na beleza. A graça é parte da magnanimidade de uma grande alma. Com o braço sobre a testa, assim deveria o herói descansar. Assim deveria ele também superar o seu descanso. Mas justamente para o herói é o belo a mais difícil de todas as coisas. Inconquistável é o belo para toda vontade impetuosa. Um pouco mais, um pouco menos. Justamente isso é aqui muito. É aqui o máximo. Ficar com os músculos relaxados e a vontade desatrelada. Eis o mais difícil para vós, ó sublimes. Quando o poder se torna clemente e descende para o visível, chamo beleza a esta descida. Bom, antes de eu continuar lendo, né, senão a gente se perde aqui. Grande ponto trazido aqui é a questão da beleza. Da beleza. Por quê? Porque a beleza é uma fruição, é um ato passivo. É um ato que não depende, né? O herói, ao buscar subjugar, ele tem um ato ativo, né? O vencer, o subjugar demanda um fazer, demanda um treinar, demanda um ir. É uma vontade de ir e fazer acontecer. A beleza não. A beleza não depende de um ato. A beleza é um mero fruir, é um sossegar e
e ver a parada, né? A beleza se usufrui, não é igual uma vitória que se conquista, né? A beleza tem essa questão passiva. Ele logo inicia falando, né? Seu conhecimento não aprendeu ainda a sorrir e não ter ciúmes. Sua paixão torrencial não acalmou ainda na beleza. O conhecimento não aprendeu a sorrir, né? Porque o conhecimento aqui é uma guerra, é um embate, né? É um subjugar. E aqui ele está dizendo, não é só isso não. É preciso aprender a fluir, é preciso aprender a beleza. Somente aquele que flui na beleza é que ri, né? É preciso o sublime falar assim, meu filho, igual ele falou mais cedo, larga a mão desse negócio de ser herói aí, né? Vamos parar essa história de herói aí. Esse heroísmo não está resolvendo nada não, porque você está sendo um herói contra si mesmo, né? Isso é que é o ponto, você está sendo um herói contra si mesmo, você está sendo um herói na repressão de si, um herói no desconhecimento de si, né? Enfrentar monstros e enigmas é muito difícil mesmo, né? É coisa de gente que é braba, coisa de gente que é forte, mas o problema é que os monstros e enigmas são você mesmo. Então você está combatendo você mesmo. Quando o combate devia ser com outras coisas, né? Não com você, não para se castrar, né? Quando o poder se torna clemente e descende para o visível, chamo beleza a esta descida. É isso, né? Uma coisa é o poder de subjugar, de fazer e tal. Agora, o poder da beleza é um poder que só flui o que aqui está, né? É um poder passivo, vamos dizer assim. E de ninguém quero beleza tanto quanto de ti, justamente, ó poderoso, que tua bondade seja tua derradeira autoconquista. Por que esse movimento que está sendo descrito aqui, dessa guerra, desse embate, no caso do sublime, né, do herói, que vai tá falando, sossega aí, baixa o facho aí, você tem que aprender a bondade. Por quê? Porque é um combate contra si mesmo. É um sistema autoimune, é como se fosse isso, aquela pessoa que tem doença autoimune, né, começa a combater a si mesmo, mas o seu sistema imunológico, pera aí, calma lá, isso aqui você não tem que combater não. Isso aqui você tem que conviver, você tem que entender, porque isso é você. O combate tem que ser para outros, não contra si mesmo, né? Por isso que ele fala, que tua bondade seja tua derradeira autoconquista. A bondade o quê? Consigo. É uma bondade com esse lado obscuro que você combate, que você renega, que você projeta. Não, calma lá. Isso aí é você. Com isso aí você tem que ter bondade. De todo o mal te julgo capaz. Por isso quero de ti o bem. Tá vendo? Porque o bem consigo mesmo. Em verdade, muitas vezes ri dos fracotes que se creem bons porque têm patas aleijadas. Ah, isso daqui é fogo, né, cara? Em verdade, muitas vezes ri dos fracotes que se creem bons porque têm patas aleijadas. Aqui é um ponto-chave, né? Uma coisa é você ter o que no direito penal se chama de desistência voluntária. Eu vou exemplificar com o direito penal aqui que fica mais fácil, né? Parte geral do direito penal aí. Desistência voluntária. Desistência voluntária é o seguinte, vou dar um exemplo. O cara vai matar o outro na facada. Aí vai lá, mete um facadão aqui no braço do cara. O cara já tá caído, todo fodido. Ele vem para dar a facada final nos peitos e fala assim: Não vou te matar mais não. Vou matar você não, cara. Que cagada que eu tô fazendo. Não vou te matar não. Joga a faca pro lado, liga pra ambulância, pega e leva embora. Ele queria matar. Ele deu a facada no braço. Mas na hora que ele tava com a faca na mão, pra dar a facada final, ele desistiu. E ele só responde pela lesão, ele não responde pela tentativa de homicídio. Porque existe um instituto do direito penal que se chama desistência voluntária. Ele podia ter feito, tava com tudo pra fazer e não fez. Porque ele não quis, né? Desistência voluntária. Outra muito diferente é a tentativa, né? Tentativa. O cara meteu o facadão lá e a faca quebrou, e aí porque a faca quebrou ele não conseguiu mais dar as facadas e tudo. Isso é tentativa.
né? Ele não desistiu, ele queria, tentou, foi fazer, mas por circunstâncias alheias à sua vontade não conseguiu. Aqui é a mesma coisa, ó. Muitas vezes ri dos fracotes que se creem bons porque não tem porque tem patas aleijadas. Aqui uma coisa é o cara ter as patas fortes e cabulosas e falar assim, não, eu não vou te matar não, vou te matar não. Eu posso te matar, tá aqui a minha pata violenta, aqui a pata de onça, aqui ó. Eu posso te meter uma mãozão na sua cara e te arrancar o zóio, arrancar você inteirinho. Mas eu não vou fazer isso não porque eu sou bom, eu não quero fazer mal pra você não. E isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que tem a patinha aleijada, uma mãozinha de ser humano, né? E falar assim, eu não vou te matar não porque eu sou bom. Não, você não é bom, você tem as patas aleijadas, você não consegue. Não é porque você não quer, é porque você não consegue. Aqui é a mesma coisa, em verdade, muitas vezes ri dos fracotes que se creem bons porque tem patas aleijadas. E aqui qual que é o grande parada da questão aqui, né? Depois de toda essa fala de elementos inconscientes e tudo, por que ele vem falar isso? Por quê? Uma coisa é o bonzinho, porque tem os seus elementos inconscientes, selvagens, reprimidos. Aí ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho, olha como é que ele é bonzinho. Ruim é o outro, o outro lá que é ruim, né? Porque ele projeta, né? O outro lá que é ruim, ó, eu sou bonzinho. Ele está falando, isso aí não é ser bom, isso é ser aleijado. E é aleijado do seu elemento inconsciente, né? Coisa muito diferente é aquele que tem o seu self integrado, né? Tem o seu si mesmo todo integrado, né? Passou pelo processo de integração, para usar os termos do Jung, né? Ou seja, ele tem noção dos seus aspectos conscientes, inconscientes, da sua sombra, ele tem a noção da sua totalidade. E mesmo tendo noção e tendo vivência dessa totalidade, ele pega e não faz o mal. Esse sim tem valor. Porque esse sim, ele tem o poder de fazer as coisas, mas não faz, porque não quer. Diferente do outro, que está aleijado. Ele não faz porque ele é aleijado. Né? Isso não é ser bom. Essa repressão, esse esconder o seu lado inconsciente, o seu lado animal, o seu lado obscuro, não é ser bom, é ser aleijado, é ser doente. É isso que ele está falando aqui, é essa que é a ideia. Por isso que ele está com essa birra do sublime, porque o sublime é esse, que reprime, esconde, projeta os seus conteúdos inconscientes, e por isso acha que é bonzinho. Eu sou bom, sou bonzinho. Na verdade é só aleijado, né? Aleijado de si mesmo, aleijado dos seus conteúdos, aleijado do seu eu. Ele é um eu cindido, ele é um eu falso, ele é um eu mentiroso, um eu retesado, no qual se percebe que os conteúdos estão ali latentes, prontos para explodir a qualquer hora, né? Em verdade, muitas vezes ri dos fracotes que se creem bons porque têm patas aleijadas. Deves aspirar à virtude da coluna. Quanto mais ela sobe, fica tanto mais bela e delicada, mas interiormente mais dura e resistente. E essa dureza e resistência que ele coloca aqui nessa bela analogia da coluna, né? Essa beleza e resistência, você só consegue essa beleza e resistência psíquica integrando-se a si mesmo. Porque aí você vira uma fonte de vida autônoma. Né? Você não depende do populacho, você não depende do que o X ou o Y pensa de você, você não depende do que você tem em questão de bens materiais, você não depende de nenhuma imagem externa. Porque interiormente você está duro e resistente. E essa dureza e resistência só é obtida se você se integrar a si mesmo. Porque se você não tem essa integração de si mesmo, questões que são suas, você não consegue enxergar como suas e depende dos elementos externos para que você viva. Você depende, por exemplo, de uma imagem que as pessoas têm de você. Você depende do olhar do outro. Você depende dos valores do outro. Por quê? Porque as suas coisas que são suas, você não consegue perceber como suas, percebe como suas. Então a forma de você lidar consigo mesmo é por meio dos outros. E aí
essas loucuradas que acontecem na vida, né? As pessoas vivem uma vida falsa, mentirosa, as pessoas vivem uma vida amorosa, por exemplo, de extremo ciúme, de extrema possessão, porque partes do seu próprio eu estão projetadas no outro. Então qualquer coisa que o outro faça, você sente como se fosse uma ameaça ao seu eu mesmo. E por isso essas loucuradas, as pessoas matam os outros, se matam, as pessoas dependem de uma autoimagem que é reflexo dos outros. Então a pessoa depende de ter um carro violento, uma casa violenta, depende de ter cargo político, depende de ter cargo de concurso, depende disso, daquilo. A vida dela é focada no externo. Por quê? Para usar esse exemplo da coluna do Nietzsche aqui, ela não tem um interior duro e resistente. A coluna é alta, mas é frágil por dentro, ela se sustenta por fora, ela depende das coisas de fora, né? E por que ela tem essa dependência? Repito, porque essa profundeza do oceano, esses monstros, esse lado escuro, esse lado perigoso, selvagem, que é ela, e ela tem, e do qual depende o organismo para funcionar, ela reprime, ela resiste, ela projeta, ela não consegue perceber que é dela, ela começa a olhar como se fosse de fora, né? E depende do de fora para que resolva coisas internas. Fica uma coluna frágil, qualquer coisinha derruba ela, qualquer coisinha derruba ela. A namoradinha que não quis ficar derruba ela, o serviço que perdeu derruba ela, ou o vizinho que tem o carro X derruba ela, porque ela vive, a resistência da coluna dela é externa, não é interna, porque o lado mais importante dela, os aspectos mais importantes da existência dela, que são os aspectos inconscientes, são projetados, né? Ele não conseguiu integrar, não conseguiu redimir os seus monstros e enigmas, né? É o problema da humanidade cristã, e é esse, diga de passagem, né? A queda do mundo pagão trouxe essa doença para o ser humano. Não vou dizer que trouxe, mas espalhou essa doença para o ser humano, né? Bom, então voltando, né? Deves aspirar à virtude da coluna. Quanto mais ela sobe, fica tanto mais bela e delicada, mas interiormente mais dura e resistente. Sim, ó sublime, um dia ainda serás belo e segurarás o espelho para a tua própria beleza. Vocês lembram do primeiro capítulo da segunda parte do Zaratustra? Vocês lembram? Do menino e do espelho, é assim que chama, né? Vocês lembram do que fala lá? É muito... é o menino com o espelho que chama. É muito cabuloso essa forma como os capítulos do Zaratustra vão sendo construídos, né? Porque aqui ele está falando, sublime, um dia você ainda vai ser belo e vai segurar o espelho para a tua própria beleza. E aí a gente lembra, no primeiro capítulo dessa segunda parte, o menino com o espelho, né? Que o menino segura o espelho, mostra Zaratustra, e Zaratustra vê um demônio ali na imagem. Ou seja, esse processo que o Zaratustra coloca, né, que o sublime um dia vai ser belo, segurará o espelho para a tua própria beleza, o próprio Zaratustra não passou, né? O próprio Zaratustra vive, porque você veja, foi um menino que segurou o espelho para que o Zaratustra visse, e o Zaratustra viu uma imagem do diabo. E a conclusão que o Zaratustra chega, meu Deus, estão difamando a minha doutrina, né? Então, esse livro, ele, em que pese ter esses grandíssimos insights, essas grandíssimas imagens, né, essa construção no qual a gente consegue, mais ou menos igual o Xing, pescar coisas do nosso inconsciente, no qual a gente consegue elaborar várias coisas quando a gente lê, pensa, né, e vai pensando e tal, você vê que as coisas vão, é tipo um sonho, as coisas vão tomando forma e ganham um nome, né? O próprio Nietzsche, Zaratustra, não conseguiu perceber, né? É um livro que demonstra que realmente nas entranhas, nas profundezas do Nietzsche ali, a loucura já se fazia presente, né? Isso aqui é como se fossem sonhos, né? E percebam que o Nietzsche não foi capaz de interpretar os próprios sonhos, né?
por mais que ele fosse muito sagaz, fosse um verdadeiro psicólogo, aí o vovô da psicanálise, sem sombra de dúvidas, mas em relação a ele não foi capaz de perceber, né, esses vários sinais aí que ele mesmo dizia para ele mesmo. Isso é que é engraçado, né? Porque ele está escrevendo essas paradas, né? Ele escreveu O Menino com o Espelho e depois ele vem e escreve isso nesse capítulo dos Sublimes, ou seja, algo dentro dele tentava chamar a atenção dele mesmo para esse processo que vinha acontecendo e ele não foi capaz de perceber, né? Isso tem uma lição muito profunda nessa ironia aí, né? Que você veja um homem tão inteligente, tão sensível, tão profundo, como Nietzsche foi, e não foi capaz ele, que é o foda, né? É o que vai ficar. Quando falarem no ser humano dessa época, nossa, do século XIX até o século XXII, sei lá, 23, por aí, né? A época nossa, nós estamos aqui numa época de transição, né? Que iniciou o século XIX, encerra um ciclo e daqui começa um novo ciclo. O homem vai ficar, né? Ele mesmo não foi capaz de perceber isso. Não foi capaz de seguir suas próprias lições, tomar as lições dele. E ele dizia para ele mesmo, tá aqui o exemplo, né? Cara, tem alguma coisa errada aí, olha o que você está escrevendo, olha o que está acontecendo. Se liga, velho. Abre o olho. Cabuloso, né? Sim, ó sublime, um dia serás belo e segurarás o espelho para a tua própria beleza. Então tua alma tremerá de divinos desejos, e ainda em tua vaidade haverá adoração. Por quê? Só na hora que ele conseguir se integrar, se integrando, ele vai conseguir olhar no espelho e falar: este sou eu. Este sou eu. Isto é o que eu quero. Nessa hora é que os desejos se tornam divinos. Porque agora é o desejo natural, o desejo de verdade. Não é um desejo mórbido, um desejo substitutivo. É o desejo do eu integrado, né? E ainda em tua vaidade haverá adoração. Porque esse é o eu. Ali estará o eu integrado, né? O si mesmo, o eu integrado, né? Pois este é o segredo da alma. Apenas o herói a abandonou. Aproxima-se dela em sonhos o super-herói. Assim falou Zaratustra. Aqui, né, essa menção ao super-herói é uma menção ao super-homem, com certeza, né? Porque o herói, né, no contexto aqui do capítulo dos Sublimes, o herói é aquele que combate a si mesmo. Combate a si mesmo. Ele combate seus monstros, seus instintos, ele reprime o seu lado mais obscuro, né? Ele não integra, ele não se integra, ele reprime, ele combate. Esse é o herói, que afasta-se da alma, né? Porque a alma é o todo. A alma é o integrado. A alma é o ser humano com seu consciente, inconsciente, sua sombra. É o todo integrado, né? Os arquétipos que disputam, né? Quem lê aqui os seminários aqui vai ver a ânima com o sábio velho, acho que é assim que chama. Se o Zaratustra seria um desses, é velho sábio, na verdade. A alma é a integração disso tudo. O herói combate pontos que acha que é correto, que é incorreto, tal, ele combate. O super-herói vai ser aquele que, depois de integrado, vai para o combate. Que aí é o combate do eu íntegro, né? O eu completo. Aí sim a gente está próximo da alma, porque a alma é essa junção de tudo, né? No contexto aqui dos sublimes. Então, é o que? O super-herói. É o super-homem, né? O super-homem é o que é? A junção do animal e do sábio. Animal e sábio. Para se juntar ao animal, é preciso ir no selvagem, é preciso ir no obscuro, é preciso ir no mais profundo, no mais inconsciente, né? Quando isso tudo estiver integrado,
é que aí sim o combate vai ser o bom combate, o combate que vale a pena, que é o combate do super-herói, né? Tá ali com o super-homem. E é isso, capítulo dos sublimes. Como eu digo sempre, e vou dizer de novo, é aquela história, né? A pessoa passa por esses capítulos para ler e toca para frente, né? Ai, capítulo curtinho, ó, pipipi, popopó, papapá. E nem imagino o tanto de mato que tem para lenhar num capítulo desse, né? Eu que sou um asno, um zero à esquerda, um bocó, um imbecil, tiro tanta coisa desse livro aqui, né, cara? Imagina quem tem aí já, por exemplo, nos seminários do Jung, tu tem aí 50, 60, 70 anos estudando isso, o que dá para tirar, né? E o que não dá para tirar, né? Como eu disse num vídeo aí que vocês já devem ter assistido por essa altura do campeonato, né? É um livro que não é para qualquer um, mano. Eu vejo os caras falando, ai, o livro que mudou minha vida, mudou a vida porra nenhuma, você nem leu, mano, nem leu. E se leu, passou batido, tanta coisa tem que parar. Tem que ter uma certa experiência de vida para poder ler isso aqui. Mano. Isso aqui não é livro de leitura que você pega e lê, entende ou não entende. Isso aqui é um livro de existência, é um livro de experiências, é um livro de vida mesmo. E semana que vem, falando nisso, no País da Cultura, grande capítulo aí, vamos entrando nos capítulos, tem uns capítulos bem legais aí para frente do Zaratustra, mas todos são legais, né? Por isso que eu não gosto de ficar falando. É isso aí. Até semana que vem, então, no País da Cultura, que não é o Brasil, com certeza, né?